Na frente estava um jovem alto e extremamente bonito, vestindo uma armadura de batalha vermelha de alto nível com detalhes dourados brilhantes. Sua expressão era completamente tranquila, e no centro da testa havia uma marca vermelha em forma de raio. Esse era Lan Shen, o descendente do lendário Star Marquis. Diziam que toda essa avaliação de talentos da Yavin Pivot Academy tinha sido organizada principalmente por causa dele, e que os outros apenas aproveitaram a oportunidade. Logo atrás dele caminhava um homem de meia-idade com um olhar frio como o gelo, observando a multidão com desprezo, como se ninguém ali fosse digno de atenção. A arrogância daquele homem de meia-idade tinha motivo. Ele era o único outro especialista de nível 12 presente, além do próprio Din Magoyun. Ter alguém desse nível como guarda pessoal mostrava claramente o poder da influência de Lan Shen. Lu Seng observou os dois com atenção, percebendo a aura poderosa do guarda. O fato de Lan Shen ter um especialista de nível 12 como segurança, alguém no mesmo nível do Din da academia, mostrava o quão assustadora era a força da família Star Marquis. Quando Lan Shen desceu da nave, Magoyun o recebeu com um sorriso caloroso. Lan Shen respondeu com elegância e fez uma reverência respeitosa, sem parecer bajulador. Din Magoyun, meu pai envia cumprimentos e continua demonstrando respeito pela sua instituição, disse Lan Shen com voz firme. Magoyun trocou algumas palavras cordiais com Lan Shen e seu guarda. Fico honrado pela consideração do Star Marquis, respondeu o Din calmamente. Mas vale lembrar que hoje o Star Destiny Diz está ativo para todos que buscam seu caminho, não apenas para a família Lan. Lan Shen levantou uma sobrancelha com leve surpresa. Ah! Então há outro guerreiro aqui que chamou sua atenção, Din. Magoyun não respondeu diretamente. Ele apenas acariciou a longa barba com um brilho misterioso nos olhos. Depois se virou para a multidão e disse com solenidade, chega de conversa. Vamos começar. A avaliação de talentos começa oficialmente agora. A voz de Magoyun ecoou por toda a praça. Ele levantou seu bastão cerimonial, cuja ponta brilhou ao se conectar com os controles do Stargate. A antiga maquinaria começou a funcionar. Todos vocês chegaram em um momento especial, acrescentou o Din. O teste de aptidão estelar que acontece apenas uma vez a cada 1000 anos começa agora, anunciou Magoyun enquanto olhava para os candidatos nervosos. Avancem com coragem, porque hoje o potencial de vocês será revelado diante das próprias estrelas. Depois de fazer o anúncio, o velho ficou em silêncio, acariciando lentamente a barba. Parecia que ele estava esperando algo específico acontecer. Lu Seng observava o Din com atenção, curioso sobre qual surpresa ele esperava. Pela multidão circulavam sussurros de histórias antigas sobre necromantes e artes marciais lendárias que atravessaram eras. Lu Seng ignorou tudo isso e manteve o foco no Stargate e na Star Compass. Ele ainda não entendia totalmente como o teste funcionava. A menção de Fal Arlan sobre a imortal Bloodline, uma luz capaz de abalar as estrelas, continuava ecoando em sua mente. O teste começou quase imediatamente. Um voluntário deu o primeiro passo, um jovem alto de pele escura com um corpo forte como aço. Seus movimentos estavam um pouco limitados por cordas cerimoniais. As sobrancelhas grossas inclinavam-se para as têmporas, e seus lábios estavam contraídos com determinação. Eu irei primeiro, declarou ele, saindo do grupo de plebeus. Atrás dele vinha um homem baixo e gordo que sussurrou nervosamente, lembre do seu treinamento. Faça tudo o que puder. Não deixe o nervosismo atrapalhar, acrescentou o homem gordo com voz tremendo. O jovem respirou fundo, com os olhos cheios de determinação. Fique tranquilo, Lord Visconde. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Vou superar todas as expectativas. O Visconde deixou escapar um sorriso arrogante. Muito bem. Se conseguir uma avaliação autossuficiente, eu lhe concederei liberdade. Você poderá sair da poeira e se tornar um nobre estelar por conta própria. O jovem assentiu obedientemente, vendo a promessa de liberdade como um sonho brilhando diante dele. Os olhos atentos de Lu Seng perceberam uma tatuagem desgastada no pescoço do jovem, a marca clara de um escravo. Uma compreensão fria passou pela mente de Lu Seng.
Ele olhou ao redor e percebeu que muitos outros também tinham visto a marca, mas ninguém parecia surpreso. Para eles, aquilo era algo normal. Fauarlan se aproximou e explicou em voz baixa. Muitas famílias nobres temem perder o status quando seus ancestrais poderosos morrem. Para evitar que suas posições sejam tomadas por rivais, eles procuram talentos pela galáxia. Os mercados de escravos estelares são um dos lugares onde eles buscam. Às vezes aparece um talento promissor entre os capturados. Nem todos controlam o próprio destino, Lu Seng, continuou Fauarlan. Para uma família nobre em declínio, encontrar um especialista que estabilize sua posição vale qualquer preço. Eles podem vender tudo e apostar a fortuna inteira em um único escravo talentoso, esperando um milagre. Lu Seng franziu a testa ao olhar para a multidão variada. Parece ineficiente. Por que esses nobres não investem nas pessoas do próprio território em vez de procurar escravos? Fauarlan riu de forma cínica e balançou a cabeça. Você está superestimando as chances. Esperar que um gênio de alto nível apareça em um pequeno feudo isolado é praticamente impossível. Estatisticamente é mais fácil ganhar uma loteria galáctica. Enquanto falava, Fauarlan lançou um olhar para Lu Seng e abriu um grande sorriso. Ele lembrava de quando encontrou Lu Seng em um pequeno planeta de recursos na remota região estelar White M. Pela própria lógica dele, aquilo realmente tinha sido ganhar na loteria estelar. Enquanto isso, o jovem de pele escura chegou à base da Star Compass. Com um salto poderoso, ele se ergueu no ar e alinhou o corpo com o centro do enorme dispositivo. Um oficial de vestes negras sentado à frente deu a ordem curta: estenda a mão. Deixe seu sangue vital cair na superfície da bússola. O jovem não hesitou. Ele cortou a palma da mão direita com a própria unha e pressionou a mão sangrando contra o metal frio da Star Compass. O sangue foi absorvido instantaneamente, desaparecendo nos sulcos do dispositivo como se ele estivesse com sede. Um segundo depois, toda a Star Compass começou a vibrar e emitiu uma luz branca suave. A maioria das pessoas assistia com interesse moderado, mas sem grande impressão. O jovem olhou em volta confuso, alternando o olhar entre o oficial e o Visconde. Ele ficou suspenso ali sem saber se o teste já tinha terminado. Já foi decidido? Perguntou hesitante. O Visconde ficou vermelho de raiva e bateu o pé no chão. Seu idiota! Empurre! Faça a Star of Destiny se mover. Coloque toda a sua força no disco. Empurre como se sua vida dependesse disso, gritou o Visconde. O jovem finalmente entendeu. Ele cerrou os dentes e colocou as mãos na borda externa da gigantesca bússola. Os músculos dos braços incharam e as veias saltaram enquanto ele usava toda a sua força. Mesmo com todo esse poder físico, a enorme Star Compass permaneceu imóvel. Ofegante, o jovem olhou novamente para o disco. A Star Compass não tinha se movido nem 1 milímetro. Um olhar de desespero apareceu em seu rosto. Ele sabia que sua liberdade estava escapando. Com um rugido profundo que ecoou pela praça, ele fechou os olhos e liberou toda a sua energia interna. O chão tremeu enquanto a energia natural do universo se reunia ao redor dele. De repente surgiu uma gigantesca Martial Dharma-forme de 7.000 metros de altura. Nos níveis 9 e 10, essas formas espirituais representavam o poder máximo de um guerreiro. Apenas ao chegar no nível 12 elas eram substituídas pelo Body of Rus. O gigante de 7.000 metros segurou a Star Compass com as duas mãos e gritou com uma voz estrondosa: mova! Fauarlan observou a manifestação com um olhar crítico. 7.000 metros, comentou. Nada mal para um rank 9. Mas aqui esse nível de poder é comum. Não é o suficiente para impressionar os verdadeiros mestres. Sob a pressão da gigantesca Dharma-forme, a Star Compass finalmente começou a girar. Conforme ela se movia, as pequenas esferas ao redor começaram a se acender uma por uma. Ao ver as esferas brilhando, a raiva do Visconde desapareceu e foi substituída por alegria gananciosa. Ele apertou os punhos enquanto observava. Está acendendo. Isso. Continue. A Star Compass possuía 9 anéis de potencial. Quando a rotação alcançou o terceiro anel, um estrondo ecoou no ar.
A Dharmaform de 7.000 metros se despedaçou em fragmentos de luz. A Star Compass parou no terceiro anel. O jovem caiu do ar e bateu no chão com força. Ele ficou caído na poeira, com o rosto pálido e respiração irregular. Todos perceberam que ele tinha forçado seu corpo além do limite. Lu Seng observou tudo com atenção, analisando o funcionamento do teste. Ele percebeu que Star Compass funcionava como um drenador, testando o limite máximo de energia e resistência de um artista marcial. Dima Goyun deu um passo à frente e falou com voz amplificada pela energia espiritual, resultado da variação e iluminação da Star Compass, 2 anéis. Classificação da Constituição, Extraordinária. Rank, Extraordinário 2 Star. Esse resultado não atende aos requisitos mínimos da Aveni Pivot Academy. A multidão permaneceu silenciosa. O jovem no chão começou a tremer quando ouviu as palavras. Em um instante, seu sonho de liberdade e ascensão social foi destruído. Lágrimas correram pelo rosto sujo de poeira, mas ele não tinha força nem para limpá-las. O Visconde ficou com expressão de puro desprezo. Malditos comerciantes de escravos, gritou. Prometeram talento de 5 estrelas e me venderam esse lixo de 2. Mesmo furioso, ele ordenou que os guardas levassem o jovem embora. Ainda não o descartaria, já que um talento de 2 estrelas ainda poderia chegar ao rank 11. Depois da primeira falha, a fila começou a andar mais rápido com novos participantes avançando. Lu Seng continuou observando calmamente os candidatos, filhos de nobres como Lan Shen, escravos desesperados e outros apoiados por patrocinadores ricos. Ele não tinha pressa. Pelas observações e pelos comentários de Fao Arlan, ficou claro que o julgamento principal acontecia no momento em que o sangue tocava o disco. A cor da luz emitida pelo Star Compass era o verdadeiro indicador do limite de potencial de alguém. Uma luz branca significava o nível extraordinário. Um brilho azul vibrante indicava o nível Divine Star. Já uma luz dourada radiante representava o nível Glorious Moon. E o mais raro de todos, um vermelho profundo e ardente, simbolizava o pico absoluto de potencial, o nível Radiant Sun. Até esse momento, os candidatos que subiam para fazer o teste estavam, com poucas exceções, nos níveis mais baixos da existência transcendente. A grande maioria mal chegava perto do nível subtranscendente, embora alguns poucos privilegiados conseguissem manifestar a aura brilhante do nível God Star. Esses poucos chamavam atenção e recebiam olhares respeitosos da plateia, já que representavam o ponto mais alto das avaliações até agora. Mesmo assim, nenhum deles tinha a presença esmagadora necessária para receber a aprovação de Ma Goyun. De repente, uma nova onda de expectativa tomou conta do lugar quando o próximo candidato saiu da multidão, com os olhos cheios de ambição. Ele soltou um rugido poderoso que fez o chão tremer e gritou: "Submeta-se ao meu poder! Gire!" Um estrondo ensurdecedor ecoou quando um gigantesco Dharmavatar com mais de 10.000 metros de altura apareceu atrás dele. Com veias de energia pulsando, o Avatar segurou o enorme Star Destiny Disk e o forçou a começar a girar lentamente. O Star Destiny Disk começou a brilhar com uma intensa luz azul. O brilho percorreu seus circuitos enquanto cada anel acendia em sequência. A luz ficava cada vez mais forte até que o movimento parou no 7º anel, iluminando toda a área com um brilho azul profundo. Ao ver aquela demonstração impressionante de poder bruto, Ma Goyun não conseguiu mais manter sua expressão séria e soltou uma grande gargalhada que ecoou pela praça. "Excelente! Ha ha ha!" declarou Ma Goyun com voz poderosa. "Um físico transcendente God Star de 7ª estrela. Esse nível de potencial atende perfeitamente aos critérios da Aveni Pivot Academy. Hoje encontramos um verdadeiro talento." Um grande burburinho se espalhou entre os espectadores ao redor da arena. Todos os olhares se voltaram para o jovem que acabará de terminar o teste, ainda envolto pelo brilho azul do 7º anel. Uma forma de vida God Star de 7 estrelas era algo raro e indicava o nascimento de um novo poder dentro do Amu Star Cluster. Alguns nobres espaciais já começaram a avaliar a situação, pensando em convites e alianças para se aproximar daquele novo prodígio. Ha ha ha! Magnífico! Um velho nobre espacial careca saiu da multidão com um rosto vermelho de alegria.
Ele correu até o jovem com orgulho evidente. Failon, meu garoto. Eu sabia que meu investimento não estava errado. Eu garanto agora mesmo, ninguém na minha família vai se opor ao seu casamento com minha filha, Lin Vanvan. Assim que voltarmos para nosso território, eu mesmo vou organizar o casamento mais grandioso que este sistema estelar já viu. Lin Vanvan, não fique aí parada. Venha mostrar carinho ao seu futuro marido. A jovem Lin Vanvan caminhou timidamente até Failon, com a cabeça baixa e chamando seu nome em voz suave. Mas Failon, o jovem de lábios finos que agora era o centro das atenções, já parecia completamente diferente depois do sucesso. Seu queixo se ergueu com arrogância fria. Ele nem sequer olhou para Lin Vanvan e simplesmente passou por ela, ignorando totalmente sua presença. Em contraste com a animação do velho nobre, Failon parecia frio como gelo. Não há mais necessidade desse arranjo, Du Shu, disse ele de forma seca. Informe a Lin Vanvan que somos completamente incompatíveis. Meu caminho leva às alturas das estrelas, enquanto o dela permanece no chão. Não tenho intenção de vê-la novamente nesta vida. Sem olhar para trás, ele rejeitou completamente a família que havia investido nele. Em poucos segundos, o velho nobre foi lançado do auge da alegria para o fundo do desespero. Seu rosto envelhecido primeiro demonstrou choque, depois se transformou em uma expressão de raiva silenciosa. Lin Vanvan ficou parada, incapaz de entender a crueldade repentina do homem que seria seu marido. Enquanto isso, Failon apenas colocou as mãos nos bolsos e saiu andando calmamente. O silêncio foi quebrado pelo som do coração de Lin Vanvan se despedaçando enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Por que? Ela chorou. Depois de tudo que sacrificamos por ele, por que faria isso? Dominada pela dor, a garota virou sua raiva contra o velho ao lado dela. Seu velho idiota! Foi você que fez isso! A culpa é toda sua! Ela começou a bater nele com as mãos enquanto o homem apenas suportava aquilo em silêncio. Todos assistiram àquela cena trágica, um exemplo claro do risco enorme de apostar tudo no cultivo de talentos. Fawarlon observou a cena com calma profissional. Talvez seja triste, comentou para Lu Seng, mas isso acontece pelo cosmos inteiro. Quem já viu muitos testes da academia acaba ficando acostumado com esse tipo de explosão emocional. Essa é a realidade brutal do investimento no mundo marcial, continuou Fawarlon. As pessoas gastam toda a fortuna cultivando um gênio esperando o retorno. Mas quando esse gênio prova o verdadeiro poder e vê o universo, muitas vezes abandona quem o ajudou. Já ouvi falar desse Visconde Viquier. O título dele vem enfraquecendo as gerações e ele apostou tudo em Failon para salvar a família. Encontrou o talento que queria, mas perdeu a pessoa que criou. Lu Seng percebeu que Fawarlon estava dizendo aquilo como um aviso indireto. Então respondeu, o homem tratou a própria filha como uma moeda de troca. Não é surpresa que o investimento perceba o próprio valor e vá embora. Por que culpar o caráter do jovem se tudo começou com ganância? Aliás, Fawarlon, qual é a sua opinião sincera sobre meu caráter? Fawarlon olhou para Lu Seng por um momento e depois abriu um grande sorriso, dando um tapinha no ombro dele. Acho que alguém que passa horas todos os dias falando com a família em um planeta de recursos a 500 anos-luz de distância não pode ser uma pessoa ruim. Ouvi dizer que a piedade filial é muito importante no povo do Dragon Country. Isso é raro nessa galáxia cruel. Lu Seng apenas sorriu levemente sem responder. Então Fawarlon voltou a olhar para a arena. Preste atenção agora. Lan Shen vai começar. Esse é o momento que todo mundo estava esperando. Comparado a ele, todos os outros candidatos hoje são apenas figurantes. Com passos confiantes e elegantes, Lan Shen caminhou até o centro. Os sussurros da multidão aumentaram rapidamente quando o nome do filho do Star Marquis se espalhou. Ma Guoyun, o Dean da Yavin Pivot Academy, levantou-se e caminhou pessoalmente para recebê-lo. O palco é seu, Lan Shen, disse ele. Mostre a verdadeira profundidade da sua linhagem. Lan Shen fez uma pequena reverência. Não decepcionarei as expectativas da academia.
Com passos firmes, Lan Shen parou diante do enorme Star Destiny Disk, enquanto os antigos símbolos da placa pareciam vibrar levemente com sua presença. Seu corpo começou a flutuar lentamente até ficar perfeitamente acima da Star Plate. Com um movimento preciso, ele cortou a palma da mão e deixou gotas de sangue caírem sobre o centro do mecanismo. Todos assistiam sem piscar. Era sabido que aquele teste tinha sido convocado principalmente por causa dele. Como filho direto da linhagem de Lord Lanu, um especialista de nível 13, Lan Shen queria confirmar seu novo nível de potencial. No último teste, ele havia alcançado o nível Radiant Moon. A dúvida era se ele tinha conseguido superar isso. Quando o sangue caiu, ele não se espalhou. Em vez disso, formou uma esfera perfeita antes de tocar o centro da Star Plate. No mesmo instante, todo o Star Destiny Disk explodiu em uma luz dourada intensa. Radiant Moon. É a aura dourada do nível Radiant Moon, gritou alguém da multidão. Mesmo com os rumores já existindo, ver o disco brilhar daquele jeito foi impressionante. Depois de tantos candidatos comuns, aquele brilho dourado parecia algo completamente diferente. Até Magoyun respirou fundo com admiração. Realmente extraordinário, murmurou. Ao lado dele, o guarda de nível 12 de Lan Shen continuava sério, esperando ver se algo ainda mais impressionante aconteceria. Depois de oferecer o sangue, Lan Shen fechou os olhos e respirou profundamente. De repente o céu começou a mudar. Nuvens roxas e vermelhas se formaram acima do Stargate, tingindo tudo de vermelho escuro. Ao mesmo tempo, o corpo de Lan Shen começou a crescer rapidamente. O crescimento foi absurdo. 10.000 metros. 20.000, 30.000. Passando rapidamente de 50.000 metros. Em poucos segundos, um gigantesco Martialdão Dharma Avatar apareceu acima da arena. Ele tinha mais de 50.000 metros e estava coberto por relâmpagos vermelhos que serpenteavam pelo corpo. A multidão ficou em choque. Todos olhavam para o enorme gigante. Olhem o tamanho, alguém gritou. Já passou de 50.000 metros. Mas o crescimento não parou. O Dharma Idol continuou aumentando até chegar a incríveis 80.000 metros. A multidão ficou completamente incrédula. Um estrondo gigantesco ecoou enquanto o Avatar ficava de pé cercado pela luz dourada. Sua presença era tão forte que o próprio espaço começou a rachar. Normalmente, um Dharma Idol de mais de 10.000 metros já é considerado uma manifestação de nível super. Um gênio normalmente teria um avatar de 20.000 ou 30.000 metros no 10º rank. Mas Lan Shen tinha um avatar de 80.000 metros ainda no 9º nível. Isso era simplesmente inacreditável. Nem mesmo especialistas de 11º rank conseguem algo assim. Esse é o Blazing Lightning Dharma Body, a herança da linhagem de Lord Lanu. Lan Shen realmente é incomparável, disse Magoyun olhando para o gigante de 80.000 metros. Parece que desta vez ele realmente vai tentar alcançar o nível Radiant Sun. Ao lado dele, o homem de pele vermelha respondeu calmamente. Lord Lanu refinou pessoalmente a sequência genética do jovem mestre. Fao Arlan ficou momentaneamente sem palavras diante da aura dominadora de Lan Shen. Mas logo pensou em Lu Seng, o verdadeiro trunfo que ele havia trazido. Depois de alguns segundos, Fao Arlan falou em voz baixa. Parece que os rumores eram verdadeiros. A intervenção de Lord Lanu elevou o potencial de Lan Shen a um nível assustador. Lu Seng inclinou a cabeça curioso. Então um físico transcendente pode mesmo ser controlado com tanta precisão? O potencial pode ser criado com manipulação genética? Na mente de Lu Seng apareceu uma imagem engraçada de um guerreiro modificado geneticamente com cabeça pontuda. Aquilo lembrou alguém que ele conhecia. Ao ouvir Lu Seng murmurar algo estranho, Fao Arlan olhou confuso. O que foi que você disse? Lu Seng acenou com a mão. Nada. Só estava pensando em voz alta. Espere, olha. Fao Arlan apontou para a arena. Ele está condensando a aura. Parece que Lan Shen quer reunir toda a força para empurrar o Star Destiny Disk com máxima eficiência. O Star Destiny Disk usa energias antigas para estimular o potencial oculto de um guerreiro. Se ele suportar a pressão,
pode até quebrar limites genéticos. Nesse momento, o avatar de 80 mil metros de Lan Shen começou a se comprimir rapidamente até chegar a apenas 10 mil metros. Relâmpagos vermelhos giravam ao redor do Dharma Idol condensado como dragões protegendo um tesouro celestial. Lu Seng reconheceu imediatamente o que Lan Shen estava fazendo. Ele percebeu que era uma técnica de poder marcial ligada à iluminação natural entre céu e terra. Impressionava a multidão, mas para Lu Seng não era algo tão profundo. Lan Shen se preparava para gerar o Star Destiny Disc com todo o seu poder. Lu Seng observou Fao Arlan e viu que ele estava extremamente tenso, como alguém esperando o resultado de uma grande aposta. Com o avatar comprimido a 10 mil metros, Lan Shen segurou o Star Destiny desenvolto em relâmpagos vermelhos e gritou enquanto puxava o disco. Bum! O disco começou a girar suavemente. Um anel, 2, 3, rapidamente 5 anéis se acenderam. Lan Shen continuou girando o disco com expressão fria e concentrada. O poder gerado começou a rasgar o espaço ao redor enquanto relâmpagos vermelhos envolviam o avatar. Bum! O 7º anel acendeu com um estrondo. A multidão entrou em choque. 7 estrelas! Ele realmente alcançou o nível Radiamum de 7 estrelas. O olhar de Lan Shen ficou ainda mais focado, com uma determinação afiada queimando em seus olhos enquanto ele usava todo o seu poder contra o mecanismo cósmico. Ele forçou cada pedaço da sua força latente, os músculos tensionados como cabos de aço, empurrando o Star Destiny Disc além do limite anterior sem deixar o impulso parar nem por um segundo. O enorme disco rangeu sob a pressão da sua vontade e continuou girando lentamente até que o 8º anel se acendeu. Logo depois, o 9º também brilhou com uma luz cegante. Quando Lan Shen finalmente iluminou todo o Star Destiny Disc, os nobres e os gênios presentes ficaram em silêncio por um instante antes de explodirem em gritos. 9 estrelas! É Radiamum! Um Radiamum de 9 estrelas! 9 estrelas! Perfeição absoluta! Ma Guoyun ficou visivelmente emocionado. Sua postura normalmente calma desapareceu enquanto ele segurava suas vestes, olhando para o céu com choque e orgulho. Excelente! Realmente extraordinário! Um milagre que não víamos há eras. Pensar que uma linhagem não apenas alcançou o nível Radiamum, mas manifestou as 9 estrelas completas, isso é algo sem precedentes, continuou Ma Guoyun com a voz tremendo de admiração. Já se passaram milhares de anos desde que vimos uma linhagem tão perfeita. Fao Arlan também soltou um suspiro de admiração enquanto observava o brilho dourado do disco. Incrível! Chegar à 9ª estrela é o limite absoluto para uma forma de vida extraordinária. Comparar um Radiamum com um Divine Star é como comparar um elefante com uma formiga. A diferença é absurda. No nível Radiamum, especialmente com 9 estrelas, o poder supera completamente os outros. Mas no momento em que a multidão estava no auge da admiração, o próprio Lan Shen sentiu insatisfação. No fundo, ele sabia que ainda não tinha atingido seu limite. Ele cerrou os dentes e lançou um último ataque contra o Star Destiny Disc, tentando quebrar a barreira final. Seus olhos estavam fixos no centro do disco com uma intensidade assustadora. O relâmpago vermelho ao redor do seu Dharma Avatar começou a se agitar de forma caótica, como uma tempestade presa querendo explodir. Lan Shen soltou um rugido profundo. Abra para mim! Quebre! Controlando o disco com as mãos, ele puxou a energia do céu e da terra. Uma enorme quantidade de energia natural do universo começou a fluir para dentro do seu Dharma Avatar. Estrondos sacudiram o espaço. O próprio vazio no centro do Star Destiny Disc começou a rasgar, colapsando para dentro rapidamente. Então surgiu um pequeno buraco negro brilhando com uma luz escura e devoradora. Era um avanço explosivo que parecia desafiar as leis da biologia. Todos arregalaram os olhos em choque. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Mesmo depois de chegar ao limite, o Star Destiny Disc começou a girar novamente. Uma aura antiga despertou dentro do mecanismo, quebrando os limites genéticos. Bum! Uma coluna de chamas vermelhas explodiu do centro do disco. A chama vermelha subiu dezenas de metros e parecia controlar o próprio espaço ao redor.
A luz dourada do Radiant Moon foi rapidamente engolida pelo vermelho intenso. Todo o mecanismo ficou vermelho sangue, enquanto o Blazing Lightning Dharmavatar de Lan Shen se fundia com o céu vermelho. Naquele instante, todos na arena ficaram completamente chocados. Nem mesmo Magoyun ou o guarda de Lan Shen conseguiram esconder a surpresa. Magoyun gritou com emoção: "Essa luz é Radiant Sun!" Ele quebrou os limites da própria linhagem e alcançou o nível Radiant Sun. A notícia se espalhou como um terremoto. Depois de acender a chama vermelha no centro da placa, Lan Shen finalmente ficou sem forças. Seu Dharma Avatar de 10.000 metros desapareceu em partículas de luz e seu corpo voltou ao normal. Mesmo tendo alcançado apenas radiação de uma estrela, ele já havia entrado no nível das lendas. O rosto de Lan Shen estava pálido e coberto de suor frio. Todos podiam ver que ele havia consumido uma enorme quantidade de energia e força vital para alcançar aquele avanço. Por um momento, uma pequena expressão de frustração passou por seu rosto, talvez por ter acendido apenas uma estrela nesse novo nível, mas logo foi substituída por alegria e alívio. Lan Shen respirava com dificuldade enquanto a adrenalina diminuía. Suas pernas falharam e ele caiu para frente, sendo segurado por um guarda de alto nível que correu para apoiá-lo. O guarda também sorriu pela primeira vez. Quando o Star Marquis souber disso, ficará extremamente satisfeito, disse ele. Lan Shen respondeu ofegante: "Eu finalmente consegui." A barreira foi quebrada. Mesmo sendo forte, o guarda estava suando por causa do calor gerado pelo teste. Ele pensou consigo mesmo que apenas linhagens poderosas realmente conseguem chegar ao topo das artes marciais. Na arena, todos olhavam para Lan Shen com enorme admiração. Ele havia se tornado uma nova forma de vida de nível superior. Não apenas alcançou o limite do seu potencial, mas também rompeu para o nível Radiant Sun diante de todos. Entre os candidatos, alguns sentiram uma enorme sensação de impotência. Eles olharam para as próprias mãos e se perguntaram se aquele era o limite das suas vidas. Magoyun caminhou até Lan Shen e deu um tapinha em seu ombro. "Muito bem, Lan Shen. Seu pai finalmente verá o maior desejo realizado. Você herdará a glória da sua linhagem." Enquanto isso, a chama vermelha do disco ainda tremia enquanto a energia diminuía. Mesmo assim, as ondas espirituais daquele despertar já tinham se espalhado por todo o planeta principal da região estelar Amu e suas luas. Nesse momento, no parlamento do planeta principal da região estelar Amu, a atmosfera estava caótica. Um conselheiro da Federação recebeu o relatório e disse chocado: "O filho do Star Marquis completou o teste. Radiant Sun. Ele realmente chegou ao nível Radiant Sun." Lan Shen estava prestes a sair da área de teste quando uma voz apareceu no canal de comunicação: "Espere um momento. O espetáculo ainda não terminou." O velho conselheiro ficou surpreso ao ver Sai aparecer na tela. A chefe executora da região estelar Amu sorriu com confiança. "Esse teste ainda não acabou. Eu preparei uma surpresa para a Federação. Logo será a vez dele", continuou Saia. "Um gênio chamado Lu Seng foi trazido da remota região estelar White M pelo meu subordinado Fal Arlan. Ele agora pertence à região estelar Amu." O velho conselheiro levantou uma sobrancelha. "Um gênio da região estelar White M? Até onde alguém assim poderia chegar diante de um Radiant Sun?" Saia respondeu com confiança: "Não posso dizer o limite dele, mas tenho certeza de que não será inferior a Lan Shen. No mínimo, Lu Seng também deve estar no nível Radiant Sun." O conselheiro ficou pálido de choque. "Você tem ideia de quanto tempo faz desde que um gênio Radiant Sun apareceu na nossa região? Se isso for verdade, precisamos ir até o local imediatamente." De volta à arena, Fal Arlan falava rapidamente no comunicador. "Sim, senhora. Entendido. Vou fazer Lu Seng subir agora." Ele desligou o comunicador e se virou para Lu Seng com um sorriso cheio de expectativa. "Lu Seng. Finalmente é a sua vez. Vá lá e mostre do que você é capaz." Quase todos ainda estavam impressionados com o desempenho divino de Lan Shen, acreditando que o auge do dia já tinha passado. Mas Fal Arlan pensava diferente.
Ele sabia a resposta oculta daquele teste. Se Lan Shen tinha alcançado o nível Radiant Sun com ajustes genéticos, então o talento natural de Lu Seng seria ainda mais assustador. Os grandes oficiais já estão chegando, murmurou Fal Arlan com os olhos brilhando. Esse é o momento perfeito para mostrar o resultado do nosso recrutamento. Lu Seng não fez discurso nem dramatização. Ele apenas caminhou calmamente até a plataforma de teste. Alguns nobres notaram Fal Arlan animado e começaram a comentar entre si. Quem é aquele garoto? Será que tem algum talento? Fal Arlan ignorou completamente os comentários e continuou olhando fixamente para Lu Seng. Lu Seng, não me decepcione, murmurou ele. Lu Seng parou diante do Star Destiny Diz e tentou analisar o mecanismo com sua força espiritual de nível 11. Mas uma barreira misteriosa bloqueou sua percepção. Sem perder tempo, Lu Seng saltou para o ar e pairou acima do Star Destiny Diz. Então ele usou a unha para cortar a palma da mão. Chega de observar, decidiu ele. Agora vamos testar de verdade. Seu poder espiritual aumentou e sangue dourado avermelhado começou a escorrer da palma. No meio da multidão, as pessoas ainda conversavam sobre Lan Shen, sem prestar atenção em Lu Seng. Mas quando o sangue dele caiu, a temperatura da praça subiu levemente e o ar começou a distorcer. O sangue dourado avermelhado caiu sobre o Star Destiny Diz, e em vez de simplesmente espalhar, explodiu em pequenas flores de sangue brilhantes. Apenas Fal Arlan percebeu que algo estranho tinha acontecido. Ele franziu a testa e murmurou: "O que foi isso?" Dentro das flores de sangue apareceu uma pequena silhueta de um Golden Crow de 3 pernas abrindo as asas. A reação do Star Destiny Diz foi imediata. O mecanismo rugiu como uma estrela morrendo e uma coluna gigantesca de fogo vermelho explodiu do centro. A coluna de fogo subiu milhares de metros iluminando todo o lugar. Em um instante, todos, inclusive Lan Shen e Ma Guoyun, ficaram completamente congelados. Ninguém esperava que o Star Destiny Diz reagisse de forma tão violenta. A chama vermelha era centenas de vezes mais intensa que a de Lan Shen. O corpo de Fal Arlan começou a tremer enquanto ele apertava os punhos. Radiant Sun, murmurou com emoção. Um verdadeiro Radiant Sun, e isso é só o começo. E mais do que isso, não era apenas um Radiant Sun comum. A manifestação de poder era tão intensa que superava facilmente o espetáculo que Lan Shen havia mostrado antes. Mesmo que Fal Arlan já tivesse grandes expectativas para Lu Seng, ver uma coluna de fogo celestial com milhares de metros surgir diante dos seus olhos fez a adrenalina correr pelas veias dele. Seu coração batia forte ao perceber o tamanho da descoberta. Um Radiant Sun que faz Lan Shen parecer só uma velhinha tremendo, pensou ele, quase sem fôlego de tanta empolgação. Isso não é só ganhar na loteria, é ganhar o prêmio máximo do universo. Depois da explosão, um silêncio pesado tomou conta do lugar. A multidão virou a cabeça lentamente, como se fossem máquinas. Os rostos estavam distorcidos pelo choque, incapazes de processar o que estavam vendo. A lógica simplesmente desapareceu, substituída por pura confusão e incredulidade. Uma pergunta silenciosa pairava no ar: o que foi aquilo? Que tipo de fenômeno eles tinham acabado de testemunhar? E quem era aquele jovem aparentemente comum que tinha acabado de quebrar completamente o status quo? Até mesmo Lan Shen e o respeitado Ma Guoyun ficaram completamente imóveis, encarando a chama estelar que dominava o horizonte. Seus rostos estavam vazios, totalmente sem reação. Um suor frio começou a surgir na pele de Lan Shen. Uma pergunta ecoava repetidamente em sua mente: que tipo de energia alguém precisa ter para controlar uma luz estelar tão assustadora? Ao lado dele, Ma Guoyun finalmente conseguiu falar, embora a voz estivesse trêmula. Incrível, absolutamente incrível. Esse jovem é um verdadeiro monstro. Ele também alcançou o nível Radiant Sun, e fez isso com tanta facilidade. Já Lu Seng permaneceu totalmente calmo. Ele apenas observou o fenômeno que havia provocado e murmurou baixinho: então, esse é o nível Radiant Sun. Para ele, o teste ainda não tinha terminado. Lu Seng puxou uma respiração profunda.
Como se fosse atraída por uma força gravitacional, a energia cósmica ao redor começou a fluir violentamente para dentro do seu corpo. Mesmo com toda aquela energia entrando nele, o jovem ainda parecia insatisfeito. Mesmo isso, provavelmente não é suficiente para mostrar todo o meu poder, ele murmurou. Inúmeras partículas de luz cristalina começaram a se reunir ao redor dele, formando um brilho intenso que envolveu completamente seu corpo. Não vou me contentar com algo tão mediano, pensou Lu Seng. Isso é apenas o começo. Então ele aumentou ainda mais sua força, pressionando seu próprio corpo para extrair cada gota de poder. Lu Seng liberou toda a sua força interna, fundindo seu poder com as correntes cósmicas e as forças do céu e da terra. Um oceano de chamas vermelhas surgiu ao redor dele. Dentro das chamas apareceram inúmeras figuras de Golden Crow de 3 pernas, gritando enquanto voavam como uma maré de fogo. Ao mesmo tempo, uma aura vermelha gigantesca explodiu como uma supernova, se expandindo em todas as direções. Os espectadores sentiram a pele arrepiar. Era como se uma mão invisível estivesse apertando suas almas. Alguém gritou desesperado: "Olhem o ar! O espaço ao redor dele está se deformando." Outra pessoa apontou para o céu e gritou: "Olhem lá em cima! O que está acontecendo no céu?" Naquele momento, muitos finalmente entenderam uma verdade assustadora sobre o caminho das artes marciais. De repente, um Dharma Idol gigantesco apareceu. Sua cabeça parecia tocar o céu enquanto seus pés esmagavam a terra. Era o All-Eavens True Martial Divine Flame Full Extremes Dharma Idol de Lu Seng. O tamanho era simplesmente absurdo, 160 mil metros de altura. As pessoas só conseguiam levantar a cabeça tentando enxergar o topo. Toda a multidão ficou paralisada olhando aquele titã. Lan Shen sentiu um aperto no peito ao perceber que aquele Dharma Idol era o dobro do tamanho do seu. Para Fal Arlan, aquilo era ainda mais absurdo. A última vez que ele tinha visto o poder de Lu Seng, o Avatar tinha cerca de 100 mil metros. Agora já tinha crescido mais 60 mil metros. Ma Guoyun perdeu completamente a compostura. Suas pernas começaram a tremer e ele quase caiu. Ele recuou alguns passos murmurando: "Isso é impossível, isso quebra completamente as leis da natureza." "Será que?" pensou Ma Guoyun em voz baixa. "Ele pode ser aquela figura das lendas?" Lu Seng controlava facilmente as forças do céu e da terra enquanto dizia calmamente: "Um Dharma Idol desse tamanho não é muito prático." Então ele comprimiu o gigante de 160 mil metros até reduzir para apenas 10 mil metros. Mesmo assim, o poder ficou ainda mais concentrado. Sentindo que seu corpo e espírito estavam no auge, Lu Seng estendeu a mão e colocou a palma na borda do Star Destiny Disc. Com um movimento explosivo, ele puxou o disco. "Gire para mim!" Os espectadores ficaram chocados. Antes, até Lan Shen só conseguia girar o disco lentamente. Mas com Lu Seng, o Star Destiny Disc começou a girar com uma velocidade assustadora. Lan Shen ficou tão chocado que cuspiu sangue. Suas pernas falharam e ele quase caiu. Ele encarou o disco girando e gritou: "Como isso é possível?" O guarda dele também estava em choque. Lan Shen precisou usar todo o poder da sua linhagem para girar o disco, mas Lu Seng estava fazendo aquilo com uma mão só. O Star Destiny Disc continuou girando. Um anel se acendeu, depois outro, até que os 9 anéis estavam completamente iluminados. No céu, dentro de uma enorme nave de comando, Sai observava tudo pela transmissão e ficou completamente chocada. "O velho conselheiro vai ficar sem palavras", disse Sai enquanto olhava para o brilho vermelho vindo do planeta. "Eu achei que Fal Arlan tinha encontrado apenas um talento promissor, mas nunca imaginei que fosse um gênio desse nível." O velho conselheiro ao lado dela suspirou profundamente. "Radiança 9 estrelas, não, isso já ultrapassa esse nível." Ele começou a rir animado. "Rápido! Aumentem a potência dos motores. Quero encontrar esse jovem gênio assim que ele sair da plataforma." De volta à arena, Lu Seng observava o Star Destiny destravado. "Então esse é o chamado Radiant Sun de 9 estrelas?" Ele pensou se existia algo acima disso.
Fauarla nunca falou sobre um nível acima do Radiant Sun. Mesmo assim, sua curiosidade era grande. Ele colocou as duas mãos no disco e disse internamente, Relinsu, observe as flutuações de energia. Bum! Dentro do corpo dele, 10.000 células imortais explodiram em chamas divinas, dobrando sua força física. Lan Shen continuava em choque absoluto. Isso é impossível. O disco começou a emitir sons metálicos de pressão, como se tivesse chegado ao limite. Mas Lu Seng apenas sorriu levemente. Vamos ver até onde ele realmente aguenta. Em um único instante, o corpo físico, o Dharma Idol e o poder espiritual de Lu Seng se fundiram em uma única existência. Uma luz dourada intensa se concentrou em sua testa, como um terceiro olho divino, enquanto suas células imortais evoluíam para um novo nível de poder. A própria presença de Lu Seng se transformou na de uma estrela nascente, branca e incandescente, espalhando uma onda de calor escaldante em todas as direções. Porém, quando um brilho fantasmagórico de cinza frio atravessou suas pupilas, aquela aura selvagem e ardente foi imediatamente dominada. Ela foi contida com uma precisão absoluta, como se a estrela flamejante colapsasse para dentro de si mesma, virando um buraco negro localizado de intenção gravitacional aterradora. Um rangido mecânico agudo ecoou, crack, crack, quando ele aplicou um novo nível de força concentrada. Finalmente, ele pôde sentir o teimoso Star Destiny mostrando seus primeiros sinais reais de ceder. Seus olhos brilharam com clareza, era como se um enorme portão cósmico tivesse surgido diante dele, e ele estivesse a apenas um último passo de quebrar o limite final. Ceda a mim! Mexa-se! A ordem de Lu Seng não foi exatamente um grito, mas um decreto que fez o próprio espaço vibrar. Os sinais de submissão do Star Destiny se tornaram inegáveis quando ele começou a render e se mover. Em sua superfície antiga, uma luz escarlate violenta floresceu com tanta intensidade que o metal parecia ter entrado em combustão, transformando-se numa massa incandescente que teria queimado as mãos de qualquer outro ser. O calor que emanava do disco já não era apenas físico, era o atrito de uma forma de vida desafiando as próprias leis do destino. Com um rugido gutural que rasgou o ar, Lu Seng exigiu ainda mais. Acelere! Mexa-se ainda mais rápido para mim! Sua voz carregava o peso de estrelas colapsando, forçando o antigo mecanismo a obedecer uma vontade que ultrapassava os limites para os quais ele havia sido criado. A borda externa do Star Destiny ficou inexplicavelmente afiada sob a pressão, mortalmente cortante, e suas extremidades começaram a rasgar profundamente as palmas das mãos de Lu Seng. Gotas de sangue dourado avermelhado vibrante começaram a brotar dos ferimentos, mas em vez de cair, foram sugadas para a superfície do disco. Essa essência divina começou a se infiltrar nas veias complexas do mapa estelar, seguindo os sulcos antigos como fogo líquido e alimentando o mecanismo com a vitalidade de uma linhagem de nível divino. Lu Seng parecia completamente alheio ao preço físico que estava pagando, com a mente totalmente focada na tarefa. Seu traje de batalha especial, incapaz de suportar as ondas de calor aterradoras, foi rasgado em pedaços e acabou derretendo, revelando um físico perfeito e esculpido que parecia uma obra-prima criada pelos próprios céus. O olho divino em sua testa brilhava com uma intensidade ofuscante, enquanto os belos padrões dracônicos de Shivan se espalhavam pelo seu torso como tatuagens vivas. Com as mãos manchadas de sangue erguidas e seus cabelos negros dançando como uma cascata sombria em meio à tempestade, ele soltou uma gargalhada desafiadora. Ha! Minhas roupas já eram. Depois de tudo isso, você ainda vai se recusar a girar para mim? Mexa-se! Mais rápido! Continue girando mais rápido! Lu Seng despejou cada fragmento restante de sua enorme força, sua energia psíquica e o impulso do próprio corpo no Star Destiny sem permitir que ele ficasse parado nem por um segundo. O jovem guerreiro aplicou uma força descendente tão concentrada que a própria estrutura da arena não aguentou. O chão reforçado sob seus pés se despedaçou em uma teia de crateras profundas, incapaz de suportar o peso absurdo do poder que ele estava canalizando. Um batimento depois, o enorme Star Destiny começou a girar violentamente em alta velocidade. Um tremor estranho e ressonante, carregando uma mudança fundamental na frequência da realidade, se espalhou de repente em todas as direções.
Essa vibração não parou na borda da arena, ela atravessou todas as barreiras físicas e percorreu instantaneamente incontáveis anos-luz, ecoando pelos confins do sistema estelar. A luz estelar vermelha concentrada no centro do disco explodiu de repente com um estrondo ensurdecedor, transformando-se em um pilar de luz que perfurou os céus e disparou verticalmente para o firmamento. Quando a energia se estabilizou, a cor da coluna de fogo mudou do escarlate violento para um dourado majestoso e glorioso. Esse magnífico feixe dourado atravessou o Stargate e rasgou as próprias nuvens, deixando um rastro incomparavelmente brilhante no céu sombrio. O Star Destinies agora estava completamente envolto por um brilho dourado intenso, girando em círculos perfeitos e silenciosos como se tivesse alcançado um estado de movimento eterno. Durante todo esse processo, uma estranha flutuação começou a se espalhar como uma maré crescente, onda após onda de energia cósmica se espalhando pelo vazio. Esse tremor sem precedentes se manifestou como ondulações reais no vazio, distorções no tecido do espaço-tempo visíveis a olho nu, tremulando pelo vácuo como pedras jogadas em um lago celestial. Ao mesmo tempo, dentro da luxuosa mansão do Conde do Oeste, o belo nobre loiro Milton X estava rolando lentamente as últimas manchetes no Oloner. Seu rosto mostrava um profundo desgosto, com a expressão completamente tomada pela frustração. A notícia escandalosa sobre seu relacionamento ilícito com uma administradora sênior de 150 anos havia se espalhado com uma eficiência assustadora, tornando-se o assunto de toda a elite social. Num acesso de raiva cega, Milton X agarrou seu comunicador e o arremessou no chão de mármore, vendo-o se despedaçar em milhares de fragmentos inúteis. Porém, no exato momento em que abriu a boca para soltar uma torrente de xingamentos, ele foi atingido por uma onda invisível de energia. Seu coração, normalmente frio e calculista, tremeu violentamente de forma inexplicável. Movido por um impulso instintivo, ele ergueu a cabeça bem quando as pesadas cortinas de veludo da janela se abriram sozinhas. Um enorme pilar dourado de luz ao longe atingiu suas retinas, refletindo em seus olhos arregalados. Milton X ficou parado ali, completamente congelado, murmurando para o quarto vazio. Que diabos é isso? Naquele exato momento, em uma residência privada luxuosa em um planeta distante, Jojo estava sentada encolhida em um sofá macio, abraçando um boneco de estrela contra o peito em busca de conforto. Ela segurava um comunicador enquanto falava com a melhor amiga, a voz cheia de emoção, contando que seu amado pet, Poppy, havia desaparecido misteriosamente. Ela estava completamente arrasada, com a mente tomada apenas pela perda do companheiro. De repente, a mesma onda invisível atravessou sua casa, passando por seu corpo como um zumbido suave, mais profundo. A sensação fez ela congelar, e um olhar de surpresa confusa surgiu em seu rosto. Ela correu até a janela e olhou para o horizonte, com a boca ligeiramente aberta. Por um momento, esqueceu completamente do pet que estava chorando ou das palavras que estava dizendo. Depois de um longo silêncio atônito, conseguiu apenas balbuciar algumas palavras quebradas de admiração. A verdade é que o alcance dessa onda invisível era muito maior do que qualquer observador poderia imaginar. Ela atravessou campos estelares silenciosos e escuros, cruzando dezenas de milhares de anos-luz e varrendo todos os mundos que abrigavam vida em seu caminho. Não importava se era um mundo hiperavançado e próspero de uma civilização de alto nível ou um posto esquecido de uma sociedade atrasada, cada canto da região estelar Amu foi afetado. Em todo o setor, em cada planeta e dentro de cada alma, as formas de vida sentiram um tremor estranho ressoando em seus corações quando a onda invisível passou por elas. Um traço de pura euforia e uma excitação repentina surgiram das profundezas da consciência coletiva. Era uma alegria que parecia nascer do fundo do coração, até mesmo aqueles que estavam mergulhados na tristeza segundos antes começaram a chorar de felicidade sem entender o motivo. Embora a maioria esmagadora da população não tivesse ideia do que estava acontecendo, todos conseguiam sentir claramente que o próprio campo estelar estava celebrando, comemorando e louvando o nascimento de uma existência verdadeiramente grandiosa. A região estelar Amu parecia cantar em perfeita harmonia, festejando como uma só. Era uma bênção coletiva, e no planeta principal da região, um espetáculo ainda mais magnífico e impossível começava a surgir. O planeta principal de Amu era um mundo colossal, cercado por 9 cinturões planetários distintos.
De repente, cada pequeno planeta e asteroide nesses cinturões começou a brilhar como uma sequência de lâmpadas gigantes sendo acesas. Essa luz começou no cinturão mais externo e avançou para dentro em velocidade assustadora. Era exatamente igual ao processo de ativar um Star Destiny Disk durante um teste de físico, só que desta vez, um campo estelar inteiro estava servindo como o painel. Essa visão extremamente chocante e magnífica deixou todos no planeta principal completamente paralisados de espanto. O impulso do céu e da terra continuou se expandindo, passando pelas frotas de naves que estavam a caminho do setor. Quando a onda as atravessou, os motores das espaçonaves desaceleraram silenciosamente, e os dignitários a bordo começaram a tremer de forma incontrolável. Eles ergueram os olhos para o distante e inconfundível pilar dourado de luz, com rostos cheios de incredulidade, quase como um tipo de reverência religiosa. Dentro de uma nave especial do Departamento de Fiscalização, a chefe regional Saya já não conseguia conter a alegria quase insana que crescia em seu peito. Ela soltou, com a voz trêmula de emoção, grau imortal, é o nível imortal. A minha região estelar Amu realmente gerou uma linhagem de nível imortal. Oh, céus, um homem idoso estava dentro de uma nave pairando acima da capital do planeta principal de Amu, não muito longe do campo de testes da Heavenly Pivot Academy. Ele era o presidente do Senado Federal da região estelar Amu, um homem de imenso poder. Mesmo assim, naquele momento, estava completamente tomado por uma explosão de emoção. Ele olhou para o pilar dourado ao longe e depois para o campo estelar iluminado. Seu corpo físico de nível 12 tremia enquanto ele segurava as lágrimas de orgulho. Após alguns segundos de silêncio atordoado, ele explodiu em uma grande gargalhada. Haha! Grau imortal! É realmente, sem dúvida alguma, o grau imortal. Empolgado, o velho deu um soco comemorativo com tanta força que destruiu a porta de pressão reforçada da cabine da nave com um estrondo. Ele ignorou os alarmes estridentes e o som do ar escapando, correndo até o deck de observação. Seus olhos se voltaram para o imenso campo estelar brilhante, e a alegria em seu coração virou uma gargalhada longa e poderosa que parecia ecoar pelo vácuo. Minha região estelar Amu está prestes a recuperar sua antiga glória suprema. Um imortal retornou a nós. Grau imortal. Ha ha ha. A gargalhada do velho soou como o anúncio de uma nova era. Enquanto isso, a multidão reunida na entrada da Heavenly Pivot Academy estava passando por um choque indescritível. Todos os olhos estavam fixos na figura entre o Stargate e o mapa estelar, envolta naquela luz dourada sagrada. Lucende parecia infinitamente bonito e majestoso, como um verdadeiro deus das estrelas. Os grandes mecanismos do cosmos pareciam girar lentamente ao redor dele, reconhecendo-o como o novo centro do universo. Todos os 9 anéis planetários haviam sido totalmente acesos. Lan Shen e seu guardião de meia-idade já tinham perdido completamente a capacidade de falar. As expressões arrogantes e desdenhosas de antes haviam desaparecido, substituídas por um olhar vazio e de orgulho despedaçado enquanto encaravam a anomalia diante deles. Quanto ao ancião de manto negro, Magoion, uma expressão de vida renovada surgiu em seu rosto envelhecido. Seu coração estava cheio de alegria incomparável e da sensação do surgimento de um poder supremo. Por incontáveis eras, o destino dessa região estelar havia permanecido estagnado, mas agora o grande plano estava mudando por causa desse único jovem. Uma antiga profecia sobre o Star Destiny diz, transmitida oralmente na academia por milhões de anos, surgiu de repente na mente de Magoion e dos outros mestres presentes. O antigo provérbio do mapa estelar do destino, tudo voltou à memória deles com uma clareza assustadora. Lan Shen, com a voz pequena e trêmula, perguntou com curiosidade desesperada, você está falando daquela lenda secreta aqui? Ele parou no meio da frase quando Magoion assentiu lentamente, revelando finalmente a verdade. Quando a lendária linhagem imortal finalmente descer ao mundo mortal, o próprio centro do Star Destiny diz acenderá uma luz que fará tremer as fundações do cosmos. Milagres inimagináveis aparecerão, e o universo inteiro se levantará em celebração. Agora, aquele antigo provérbio havia se tornado realidade viva, e os eventos impossíveis da lenda estavam acontecendo diante de seus olhos. Magoion apontou com o dedo trêmulo para a silhueta radiante de Lucende.
Eu vivi para testemunhar o mito com meus próprios olhos. O que existe além do sol radiante? É a imortalidade. A linhagem imortal, a linhagem suprema e eterna retornou. Diante desse espetáculo infinitamente brilhante, o tempo parecia se alongar, como se fosse possível ouvir a lenta rotação dos planetas. Sob esse tremor cósmico, todo o conflito parecia desaparecer, substituído por uma sensação profunda e bela de paz. Lu Seng estava de pé sobre o Star Destiny-Dies, aparentemente completamente alheio às centenas de milhares de olhares atônitos abaixo dele. Ele observava os 9 anéis planetários que havia iluminado completamente, apreciando a cena de brilho extremo e choque magnífico que ele mesmo havia criado. De repente, um pensamento brincalhão surgiu em seu coração, contrastando com a solenidade divina do momento. Ele deixou o corpo flutuar para uma altura e ângulo melhores. Então colocou a mão no anel espacial e tirou seu comunicador moderno. Primeiro eu tenho que tirar uma selfie, murmurou para si mesmo. O jovem começou a tirar algumas fotos bem filtradas com o campo estelar iluminado ao fundo, registrando seu próprio momento lendário com um toque de vaidade juvenil. Lu Seng começou a digitar uma mensagem no comunicador com um leve sorriso satisfeito. Ei, minha esposa linda, olha o que eu aprontei hoje, escreveu para Dom Quinso. Esse dia com certeza vai ficar gravado na memória de incontáveis pessoas, impossível de esquecer. Porque hoje o próprio cosmos está dando sua bênção, e uma linhagem imortal finalmente apareceu. Naquele exato momento, em uma região do espaço localizada a uma distância inimaginável, incontáveis anos-luz da região estelar Amu, havia outra alma observando tudo o que tinha acabado de acontecer. Em um sistema estelar onde sóis brilhavam tanto que machucavam os olhos, dentro de um salão monumental em um planeta primordial, um homem vestido com um longo manto coberto por constelações cintilantes começou a se mover lentamente. Ele despertou em um trono estrelado que parecia forjado do próprio vazio. Ele parecia sentir uma mudança profunda no equilíbrio cósmico e rapidamente levantou a cabeça. Seu olhar se fixou em uma direção distante por um longo tempo. Seus olhos eram tão profundos que pareciam atravessar camadas do vazio, cruzando distâncias infinitas com um único pensamento. Ele viu a figura radiante de Lu Seng brilhando ao longe como uma estrela recém-nascida. Um toque de surpresa genuína apareceu no rosto do homem de manto enquanto ele soltava uma leve risada. Oh! Outra linhagem imortal finalmente surgiu. Bom! Parece que nosso sistema estelar da Serpente Celestial está destinado a entrar em uma era de prosperidade suprema sem precedentes. Haha! O homem no trono teve um impulso momentâneo de estender a mão e enviar alguma instrução divina, mas então parou, reconsiderando. Deixa pra lá. A força atual daquele garoto ainda é baixa demais. Se eu interferir agora, ele pode ser esmagado pelo peso da minha presença ou até morrer jovem por chamar atenção demais. É melhor deixar ele treinar lá embaixo por mais um tempo e ficar mais forte por conta própria. Quando a hora certa chegar, eu mesmo posso chamá-lo. O homem de manto achou essa decisão cada vez mais lógica. Um pequeno sorriso satisfeito apareceu em seus lábios enquanto ele fechava os olhos novamente. Ele voltou a mergulhar em seu longo sono. Enquanto isso, o espetáculo na região estelar Amu continuou por muito tempo. Quando as pessoas finalmente começaram a se recuperar do choque, lembraram de seu objetivo original, entrar na Yavin Pivot Academy. Porém, quando correram para a área de exame, ficaram chocadas ao descobrir que Lu Seng já havia sido levado pelas autoridades. Várias pessoas gritaram desesperadas, droga! Nem conseguimos saber o nome ou a identidade daquele gênio monstruoso que acabou de sacudir o cosmos.